Isso, né, Maria Mendonça. Aí o pessoal estava na escola cantando, cantando. E aí o pessoal disse, ô, professor, aula de matemática, professor, o senhor acredita em céu e inferno? Eu falei, vamos para aula de matemática, menina? Aí ele me falou assim, pastor, você sabe, esqueceu que ele sabe dar uma Bíblia lá e tal? Ah, é verdade, professor. Aí eu falei, Vitória, na primeira oportunidade na igreja, eu vou fazer um estudo sobre isso, e aí eu te mando o link, tá bom? E aí nós terminamos de estudar sobre os dons, né? E aí esse assunto estava na minha mente, vida eterna, céu e inferno, porque são jovens que têm bons corações, né? Tem muito jovem de coração bom mesmo, a maioria realmente, na verdade, tem um coração bom e são educados no caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, né, ela não se desviará dele. Assim nós esperamos, e com fé em Deus, isso aconteça mesmo. Apesar que quando as crianças forem decidir, eles vão ter que decidir, né? Então, tem muitos exemplos na Bíblia, por exemplo, lá os filhos do Samuel, o pai era bom, os filhos não eram, e muitas outras coisas, outros exemplos também, né? Mas, meu amado, hoje quero falar sobre vida eterna com você. Aleluia! Bom, em primeiro lugar é o seguinte, né? Eu sei que não dá para você ver muito bem aí, mas vamos falar sobre morte. Olha, o IBGE divulgou essa semana o número de mortes aí de 2020 oficial, tá? Mais de 1,5 milhão de pessoas morreram no Brasil. 1,5 milhão de pessoas. E aí tinha aquela porcentagem da Covid lá, não é verdade? E aí parecia que estava morrendo só de Covid. Mas não, a vida seguiu, certo? O vírus foi mais um agravante aí. Mas, ó, por exemplo, todo ano, meu amado, ó, lá, doenças cardiovasculares, em média 400 mil, cânceres, ó, 250, 40 mil arredondando. O que é isso aqui? Infecções pulmonares, 85 mil. Por isso que todo mês tem aquelas campanhas, né? Setembro amarelo, novembro azul, não é isso? Para fazer as campanhas, porque são doenças que não tem jeito. E aí você vê depois a porcentagem, literalmente, se você quiser, digita aí, mortes no Brasil 2020, aparece o link do IBGE, e aí você vai ter um gráfico parecido com esse, tá bom? Queria dizer para você o seguinte, que não tem jeito. Mas no mesmo artigo, aqui você vai ver lá, mais de 1 milhão de crianças nasceram, sabe? Assim, então, é uma renovação. E a vida é isso. A Bíblia diz lá no Salmo 90 que nossa vida dura no máximo 85 anos, que passar disso é canseiro e enfado. Está lá, está registrado. Essa carcaça, ela tem um prazo de validade. Mas sabia que você não? Que o homem foi feito para ter a vida eterna. E é esse detalhe que nós temos que entender. A nossa vida aqui é curta. Por exemplo, eu estou com 55, né? Vamos ver, mais 30, 40 anos, esse corpo não dá mais. É o limite dele, certo? E aí, se for da glória de Deus, ou se der uma vacilada, eu vou embora antes, não tem problema. Mas para onde eu vou? Quem eu sou? Entendeu? Nós temos que entender isso. Nosso corpo tem um prazo de validade. Nós perdemos muitos queridos também recentemente. A gente fica ressentido. Por quê? Porque a gente queria que a pessoa estivesse aqui. Mas o ideal seria, né, que a morte do cristão fosse um momento de felicidade. Oh, graças a Deus, isso morreu, não é isso? Mas olha, foi para a glória. Não é verdade? Então nós temos que entender isso, tá? Que o homem foi feito, olha que loucura, para ser eterno. Para ter uma vida eterna. E aí eu quero fazer você pensar nessa tarde assim. Para você pensar na vida eterna, vou fazer você pensar um pouco, alguns itens, tá? No amor de Deus. Que é o que nos move. Não é verdade? Bom, como assim amor de Deus? Por exemplo, você sabe decora esse versículo. João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não, mas que tenha vida. Nós paramos até aí. Mas eu quero ler com você os próximos 2 versículos, para você entrar nessa dimensão de eternidade com Deus. Porque nós vamos ver algumas coisas para a gente pensar. Pois Deus enviou o seu ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê, quem nele crê, não é, mas quem não crê já está por não crer no nome do Filho unigênito de.
Você sabia que você acaba decorando o 3,16, mas você viu que é interessante você dar uma lidinha no 17 e no 18? Porque a própria palavra que diz que ele veio, né, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, está dizendo o seguinte, ó, se você crê, você está salvo. Mas aquele que não crê, nem discute. Ele já está. E aí vem uma lógica. Quer dizer, então, que você está dizendo que eu vou para o inferno? Não estou dizendo nada. A palavra está dizendo. Você nem discute. Que quem crê não é condenado. Mas quem não crê já. Você entendeu a gravidade e a responsabilidade nossa? Nós cantamos esse louvor muito lindo no início aqui, de Deus se alegrar em tudo que você faz. Ó, Deus está se alegrando, Deus está se alegrando, né? Lindo demais. Mas eu quero que você entenda isto. Para você, nós começamos a pensar espiritualmente, nós temos que sair daí, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por intermédio dele. Então ele fala, ó, se você crê no Filho de Deus, você não é condenado. Mas quem não crê, já está. Então assim, condenado para quê? Fala, condenado para quê? Então vamos ler na Bíblia. Bom, Jesus, eu quero ler algumas coisas com você, tá bom? Depois a gente pode disponibilizar para você esse link aí, de qualquer aula, tá, pessoal? Está disponibilizado para você aqui, tá bom? Pode usar à vontade. Jesus, ele faz uma recomendação para mim e para você lá em Mateus. Ele fala assim, ei, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. E quando ele fala vida, ele está falando de vida eterna. Então, Jesus fala assim, ó, ele fala, ele recomenda, entre pela porta estreita. Jesus dá a recomendação. Que porta estreita que é essa? E aí nós temos que estudar. Para você entender a vida eterna, você precisa entender que existe um Deus que te criou com um propósito. É fantástico isso. E que enviou no momento da história o Filho dele para cumprir esse projeto da salvação da sua vida e da minha vida. Bom, quando eu falo em vida eterna, eu queria ler com você. Olha só. Certa ocasião, está lá em Lucas, tá? Um perito na lei, o cara conhecia as escrituras, ele se levanta para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, primeiro, ele conhecia a lei, certo? Então, você precisa conhecer. O povo perece por não conhecer, muitas vezes. Então, nós precisamos conhecer a lei. E mesmo quando conhecer a lei, você não deve ficar procurando na palavra algo para se esconder. A palavra, ela revela o que está no obscuro. Ela não esconde nada. A Bíblia é fantástica, ela não esconde nada. O pecado do rei, do indigente, ela não esconde nada. Está tudo claro. E aí, o fato de você conhecer a lei, conhecer a Escritura, não te dá, né, um crédito para você ficar questionando Jesus ou provando Jesus. A Bíblia diz que esse homem aqui, perito na lei, ele levanta e fala, senhor, mestre, né, já revelou a intenção dele. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então ele conhecia. Ele já ouviu dizer da vida eterna, que o corpo ia para um lugar e a alma ia para outro. Vamos falar sobre isso já. Bom, aí Jesus falou, tá legal. O que está escrito na lei? Tudo bem, mestre? Aí, o que está escrito na lei? E outra coisa, como você a lê? E aí você já começa. O que está escrito? Aí você vai lá e lê o que está escrito. Mas como você a lê? É diferente. Então, calma, nós vamos caminhar juntos aí. Nós estamos no início do estudo. Nossa ideia hoje aqui é estudar sobre a vida eterna, fazer você pensar sobre isso, sobre eternidade.
Lembrando que essa carcaça aqui, no máximo 100 anos, vai 110, né? Foi a avó da Amadeu, a mãe da Amadeu, que morreu com quantos? Está viva ainda? Morreu. 105, né? Minha avó morreu com 110, foi, Jana? 110. Já pensou? Minha avó morreu com o dobro. Tinha que ver mais um Cícero. Estou com 55. Então, assim, a carcaça, se você cuida, ela vai longe, não é não? Tem que cuidar. A estrutura é para X quilos. Você põe X mais... Esse mais aí, né? Senão o joelho não aguenta, não? O que está escrito na lei sobre isso? Você tem que conhecer. Eu quero rabiscar com você. E, além disso, como você lê? Você tem que ler a palavra sem medo de confronto. Sem medo, a palavra vai te levar a um espelho e falar, ó, o que você está fazendo? Está tudo bem? Está mediante aquela lei? Então, continua. Aí, em Lucas 10, tá? Aí o jovem respondeu assim, ó, eu li, está escrito assim, ó, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu... E ame o seu próximo, como assim? Aí já começa, como assim? Amar a Deus, Ele é o meu Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Então, a lei faz você pensar em Deus, em tudo que você faz, de coração, alma, pensamento, tudo, força. E o mais importante, demonstre isso com quem está ao seu lado. Ó, ame ao próximo como? É o resumo da lei, né? Daqueles 10 mandamentos, só esses 2 aí, tá? E aí, ele fala isso para Jesus, Jesus fala assim, disse Jesus, você respondeu corretamente. Você sabe exatamente o que está escrito. Parabéns. Agora pratica isso aí. Porque ele fala assim, ó, você respondeu corretamente. Agora está faltando uma coisa, tá? Faça isso e viverá. Quer dizer, não é só na teoria. Pô, você respondeu bem. Faça isso e viverá. Está tranquilo? Está tranquilo. Simples ou não? E aí eu volto a dizer o seguinte, por quê? Porque, Messi, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Herdar. Herança. Olha a pergunta. Você quer herdar? Ninguém quer herdar as dívidas, né? Você já viu algum jornal, alguém entrando com um processo que morreu um cara famoso? Eu quero pagar as dívidas do meu pai. Já não. Viu? Já não. Não, né? Aquele cara quer a herança dele, vida eterna. E aí eu volto a lembrar desse versículo que todo mundo sabe. Ei, nunca esqueça, tá? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo que nele crê, não, mas tenha. Então existe vida eterna. Jesus falou, ó, pratica esses 2 mandamentos aí, vive isso aí e que você fica tranquilo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, entendimento, forças, vai te levar a uma conduta sadia. E isso vai ser demonstrado no amor ao próximo. É simples falar, né? Bom, Jesus então falou, faça isso aí, ame a Deus e ame ao próximo, beleza? E porque Deus deu exemplo. Deus amou de tal maneira que viu o seu filho. Bom, aí Jesus, ele tenta explicar isto. Ei, é muito famoso aqui, ó. João, ele diz assim, não se turbe o vosso... Ei, o nosso assunto é vida e... céu ou inferno. Vida eterna, céu ou inferno. Para onde você quer ir? Não se perturbe o vosso coração, crê em Deus, mas crê também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver.
Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele afirmou isso. Então, os caras estavam tão extasiados lá. O Tomé, não, senhor, ó, ninguém falou nada aqui não, mas ó, ninguém sabe para onde o senhor vai não, hein? O Tomé teve coragem, ó, tá todo mundo aqui, ninguém sabe não. O Tomé fala, ó, senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Olha aí. Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio a um Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Meu amado, Jesus ele se coloca como a porta, né? A porta para a salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Só um parênteses, esse versículo mudou minha vida, há 25 anos atrás. Eu falei, assim, eu era formado em matemática, trabalhava na faculdade e tal, mas eu nunca tinha lido. E se tinha lido, como eu tinha entendido? Aí a vida me fez um dia ler isso com verdade e entender no coração. Então, assim, você precisa ler. E quando você estiver lendo, tem momentos, situações que a palavra se abre. E aí, num desses momentos aí, o Pedro responde aí, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida? Lembra dessa passagem aí? Que os discípulos estavam lá murmurando, Jesus falou assim, vocês não querem ir embora, não? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não serve para ser meu discípulo. Capítulo 6. Aí um monte foi embora. Foram tudo embora. Abandonaram Jesus. Aí ficaram os 12 lá. Aí Jesus dá uma dúvida. Vocês não querem ir também, não? Porque não tem essa... Não dá para você ver essa expressão. Mas vocês não querem ir embora também, não? Aí o Pedro fala, Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Você tem que imaginar a cena. Então, novamente, vida e... Pessoal, não adianta, tá? Se Jesus tem a palavra de vida, então vamos lá, então fica colado nele, certo? E aí, numa das cartas, o João ele escreve assim, ó. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a... Quem não tem o Filho de Deus não tem a... Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida. Se você crer em Jesus, você vai automaticamente buscar conhecimento, buscar o exemplo de Cristo, tudo isso através da Escritura Sagrada. Você vai ler, buscar, o Espírito Santo vai começar a te conduzir, caminhar, te orientar, e você vai começar a ter uma vida de vida eterna. Você vai se acostumar a viver na presença de Deus aqui, praticando amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, todo o teu entendimento, todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. São esses dois mandamentos que devem permear a nossa vida. Pensa que é fácil? Vamos lá. E aí, novamente, o João fala assim, olha, essa é a vida eterna. Que vida eterna? Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. A quem? Na oração de Jesus, João 17. Essa é a vida eterna. Conhecer Deus e a Jesus Cristo. Então pronto, vive em paz, certo? Aí, o Paulo em Romanos, está lá. Ele dará a vida aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e... Então assim, o apóstolo Paulo, ó, Jesus vai dar a vida eterna, Jesus vai dar a vida eterna, Jesus é a vida eterna, é por meio dele. Então eu posso não entender muito de céu e inferno, mas está dizendo o seguinte, que Jesus está ali, eu vou colar nele. E aí, Paulo fala em Gálatas, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida.
E aí ele vai emendar depois, lá em Gálatas antes, ó, as obras da carne, fruto do Espírito, né? Andai, pois, no Espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. E aí dá para estudar depois. Mas olha, tudo isso que eu estou lendo com vocês, porque nós temos o corpo tem um prazo de validade, e o problema é o seguinte, para onde nós vamos depois? Certo? 2 filmes seculares, né? Interessantes para você ler, ou para você assistir. Não são aqui cristãos, mas estão lá. O Ghost, né? A musiquinha do Ghost lá. Né? Musiquinha do Ghost. Lembra da sua época, lá na minha época, né? Todo mundo assistiu Ghost já, né? Já. E aí, um filme também assim, que não é cristão, mas é bom você assistir, chama-se O Advogado do Diabo e o Constantine. São filmes assim que você vê o diabo trabalhando literalmente lá, pra você ficar esperto, tá bom? Só para você entender. Por quê? Porque existe, meu amado, o lado espiritual. Por exemplo, olha, quando fala de criação, pensar de você, né? Sabia que você é a coroa da criação? Deus cria tudo, só para você entrar no clima, você entender essa carcaça aí, ó. Aí ele disse lá, em Gênesis 1 lá, disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus é espírito. Deus, então, colocou no homem a eternidade dele. Quando, criou, quando domínio sobre deu uma ordem para dominar, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de homem criou, homem e mulher o criou. Lá em Gênesis capítulo 2, ele dá um detalhe, né, de como foi feita a criação. Isso é interessante, né? Então o Senhor, Deus formou o homem de onde? Do pó da terra. Da onde você foi formado, mano? Da onde esse corpo foi formado? Mas tem um diferencial. Ó, e soprou nas suas narinas o fôlego da... E o homem se tornou alma, ou seja, um ser espiritual. A sua alma passou a fazer parte da eternidade. É fantástico isso. Então, opa, você é diferente dos animais. Deus colocou em você o espírito, um canal na sua alma aí, linha direta com ele. Então você precisa aí ligar esse telefone vermelho, tá bom? Seres e anjos, existem demônios? Sim ou não? Eu não gosto dessas coisas na igreja não, Cícero, aqui não é coisa de macumba. Pois é, meu amado. Lá são 2 textos bem rapidinho, tá? Em Ezequiel 28, que vai falar do diabo. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. E aí, por um pouquinho, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. E aí, continua o seguinte: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu os designei. Você estava no monte de santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e os expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. Então, e tem outro capítulo também, lá do profeta Isaías, são os 2 mais importantes, né, que falam do diabo, Ezequiel 28 e Isaías 14. Também fala assim, ó, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte, subirei mais alto que as mais nuvens, serei como o Altíssimo. Então o diabo, lá como querubim ungido, ele colocou isso no coração dele e ele foi lançado para a terra. Para a terra. E aí, Deus vai revelar algumas coisas lá em Mateus. Pessoal, não são todos os versículos, tá? Mas só para você entender o raciocínio. Ele caiu do céu e foi feito um lugar para ele. Então, lá em Mateus capítulo 25, ó, então lhe dirá aos que estiverem à esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, assim, só para você entender que na Bíblia fala sobre isso também. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque para explicar melhor a existência desse lugar dos mortos, Jesus ele conta uma história, que é a principal, que eu queria chegar até aí para você entender. Que está em Lucas capítulo 16. Que alguns falam que é uma parábola, outros falam que não é, que é uma história.
mas olha só, vamos ler como se fosse uma parábola, o rico e o Lázaro, Jesus contando essas coisas bem importantes aí para as pessoas entenderem. Bom, ele pega então dois extremos de uma sociedade e ele fala assim, olha, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia de luxo todos os dias. Então ele pega alguém que vive muito bem, sem nenhuma preocupação, né? Está sempre lá com a conta cheia, né? Conta vermelha não, né? Sempre a conta em dia, positiva lá, não tem nenhum probleminha, graças a Deus por isso. Diante do seu portão, havia deixado um mendigo fora, tinha um mendigo, né? Chamado Lázaro, coberto de chagas. Vai pegar o da sociedade, né? Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas. Não está representando aqui a outra vertente da sociedade, tá bom? Literalmente. Então, assim, olha, Deus vai pegar aqui de ponta a ponta pessoas com necessidade, pessoas com menos necessidade, pessoas que podem ajudar, pessoas que não podem ajudar. De um modo geral, ele pega os extremos da sociedade, para você entender as preocupações, né, de ponta a ponta. Bom, chegou o dia em que o mendigo morreu. Morreu. O corpo já foi. Foi encontrado e morreu. Morreu Lázaro. E a Bíblia diz agora, olha que interessante. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E os anjos o levaram para junto de... Na sua Bíblia talvez foi levado para os anjos, para o seio de Abraão. Foi abraçado Abraão lá no peito, certo? Olha só, morreu. E aí algo sobrenatural. Você podia assistir aquele filme lá, Augusto, para você entender mais ou menos o que está acontecendo. O rico também morreu. Não se diz quando aí, mas morreu também. Porque a nossa carcaça tem um prazo, certo? E aí, olha, teve o velório. O rico também morreu e foi sepultado. Todas as honras, glórias, tudo bonitinho, certo? E aí começa a revelação de Jesus Cristo nesse lugar para onde iam os mortos, até ele. E aí, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro e ao seu lado. Então, Hades, ou Seol, é o lugar chamado inferno, vamos dizer assim, que era literalmente o lugar para onde as almas iam, antes de Jesus, depois da morte. Então, quando você lê aqui Hades, realmente, é o lugar dos mortos. Morreu, vai para lá. E aí você vai entender como que era esse lugar. Observe que um está do lado de Abraão, abraçado, Abraão, Gênesis 12, lá o pai das nações, está lá, lugarzinho tranquilo, bonitinho, paraíso, chamado por Jesus. Lembra Jesus na cruz, falou por aquele preso? Por ladrão da cruz? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi embora. Morreu, a alma foi para lá. Eles iam para lá. Ok? Bom, e aí, olha só. O rico, no Hades ele olhou para cima, ele estava atormentado, e olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro no seu lado, no seu peito, abraçado. E aí, começa um diálogo sobrenatural. Jesus está tentando explicar isso. A consciência de quem está lá no lugar de tormento. Então clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Estou atormentado aqui nessa chama. Algumas versões falam. Então, observe, lembra no início, o que está escrito na lei? Como você lê? O que você entende aqui é que esse homem identifica o lugar lá, ele sabe que o Lázaro, ele reconhece lá que aquele homem estava num lugar de paz, tranquilidade, e ele ali no meio do fogo. E ele fala, pede para ele vir aqui, né? Ele vivia das minhas migalhas, das minhas ajudas. Quer dizer assim, lá ele usa uma lógica dele. Ele usa a lógica humana lá no sobrenatural. E aí ele fala assim, pede para ele vir aqui, estou morrendo de sede. Pede para ele trazer um pouco d'água para mim. Nem que seja uma gotinha d'água. E isso está acontecendo no sobrenatural. No lugar, regiões inferiores, chamada Hades ou Seol, né? O inferno, está aí literalmente, o nome inferno é isso aí, lugar de tormentos, mas até então não. E ele fala assim,
Abraão respondeu: ô filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, uma tradução bem simples, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Quer dizer, lembra como você vivia tranquilamente na sua vida, despreocupado, e você não se dava o luxo de se preocupar com a vida pós-morte, de servir bem a Jesus. Lembra disso, que você não procurou nada disso. E agora, olha, né, você não percebia, mas aquele homem ali, não literalmente o homem que estava mendigando, mas assim, pessoas que estavam em outras situações opostas à sua, que também buscavam a sobrevivência, buscavam a felicidade, buscavam a vida, também se preocupavam com essa parte. Você não percebia. Aquela pessoa vivia de alimentos, doações, mas você não conhecia o sobrenatural dela. É como se as pessoas fossem na porta da sua casa até testar a sua fé. Tem alimento aí? Aí você fala, opa, tem, não tem, tem para dar, você guardou, quer dizer, você está ali. E aí, o Abraão, aquele diálogo sobrenatural das almas do Abraão com o rico lá, agora, porém, ele está sendo consolado aqui. E você, hein? Quer dizer assim, você vai entender que as consequências da vida pós-morte dependem da sua vida. Aqui. Que nós já vimos qual é. É andar com G. É Ele. Você já entendeu que Jesus é a vida eterna, que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho da vida eterna. Você já entendeu isso. Mas, nessa parábola, Jesus está explicando para o povo a existência desse lugar, que você já conhece também. Além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu para o nosso lado, não conseguem. Você entendeu? E às vezes eu olho para vocês aqui, vocês já leram isso aí, né? Mas eu tô tentando explicar para quem não conhece isso aqui, tá, pessoal? Então, assim, existe um lugar chamado Hades, existia lá, né? Até Jesus Cristo morrer, existia esse local, e as pessoas morriam, iam para lá. E lá, o local era separado. Tem que colocar uma figura aqui, mas, ó, então, é um lugar bonitinho, aqui é um abismo, e um lugar aqui de tormento. Então, imagine exatamente isso. Você consegue ver a imagem, estão 3 lugares, e um conversando de um lugar, gritando para o outro, Abraão, pede para vir aqui. Ó, não dá mais, filho. Ninguém consegue mudar de lugar. O seu destino pós-morte é decidido em vida. E ele respondeu, olha, então eu te suplico. Aí começa margem para outras religiões. Então eu te suplico, manda o Lázaro ir até a casa do meu pai, porque eu lá tenho mais 5 irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro e venham para cá, para esse lugar de tormento. Olha o pensamento dele, do diálogo ali. Quer dizer, tem pessoas que acreditam de que a pessoa vai vir de lá conversar com você, te orientar para você não ir para lá. Está escrito aí. E aí o Abraão, nessa passagem, ele usa uma lógica também. Ele fala assim, poxa vida, o Abraão respondeu o seguinte, eles têm Moisés e os O que ele quis dizer com isso? Se você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos por Moisés. Você pode ir lá em cima. Gênesis, o primeiro livro de Moisés. Está escrito assim em cima. Êxodo, o segundo livro de Moisés. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia é atribuído a Moisés. Os outros livros aos outros profetas. O que o Abraão está dizendo aqui nessa parábola é, olha, as pessoas têm a palavra de Deus. Que ouçam a palavra de Deus. Olha só. Abraão falou assim, eles têm a palavra de Deus. Que eles ouçam a palavra de Deus. Que eles vão buscar conhecimento na palavra. É de lá que vai vir a salvação. É de lá que vem a segurança. E aí, o morto lá, conhecendo o pensamento, né, das pessoas que não buscam na palavra a resposta, o conforto, a segurança para a vida eterna, ele revela o pensamento de muitas pessoas. Não, olha só. Não, pai Abraão, né? Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam.
Ele revela o pensamento de muitas pessoas que não querem buscar, não querem ler, querem que a resposta venha de repente de um sobrenatural. E aí Abraão fala assim, ó: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, aí o Abraão fala assim, olha, na verdade, essas pessoas que buscam conhecimento através de profecias, tudo, elas vão sempre ficar dependendo disso. Elas nunca vão estar convencidas para onde vão, quem elas seguem. É por isso que a palavra de Deus é o único o conforto para o seu coração. Ela é a nossa única regra de fé. Deu para entender? Você não pode, nós não podemos ficar vivendo de sobrenaturais, de sonhos, de mensagens proféticas, que um profeta venha falar. Nós já estudamos sobre isso, né? Que Deus pode enviar um profeta e falar com você a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser. É possível isso para salvar uma vida. Mas a nossa dependência espiritual, as nossas raízes, não devem ser firmadas nisso. Devem ser firmadas na palavra de Deus. É isso que Ele está falando. Vocês precisam ler a palavra. Moisés e os profetas precisam ler as Escrituras. Bom, e aí então, existe um lugar? Não existe? Existe. Só que quando Jesus ele morre, ele ressuscita, a Bíblia diz que ele vai até lá, resgata aquelas pessoas. No finalzinho de Mateus fala que muitos corpos foram vistos ali, dizendo, e ele leva aquele lugar que é o paraíso. Está em Apocalipse capítulo 6. Ele leva lá para o altar de Deus. Então, literalmente, hoje, o Hades, vocês vão ler, dá para ler Apocalipse, também nós estamos sobre isso, é o lugar de tormento. Ficou o abismo e o lugar de tormento. Jesus resgatou o paraíso e levou para debaixo do altar. E aí eu tenho que explicar isso para vocês. Ó, por quê? Porque vai ter um dia, o último dia, depois do milênio, lá no dia final, que quem morreu sem Cristo, ou passou pelo milênio lá, estarão de frente. Esse é o dia D. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Está vendo o Hades aqui? Que era o lugar que ficou lá, do tormento. Então, opa, o pessoal que está tudo aí agora, pode vir. Abismo, vem embora. Demônios, tudo, pode vir embora. Vem se ajoelhar, vem prestar contas. Mas não é você. Nós não estaremos lá, nesse momento. Nós estudamos Apocalipse. Porque é assim, vai ser bem diretaço mesmo. Nós temos que viver uma vida digna de ser levantada, arrebatada a qualquer momento para Deus. A nossa condição hoje determina se nós vamos para o céu agora, ou se você vai para o Hades, esperar acontecer todo esse milênio para estar lá. Porque a Bíblia está dizendo isso aqui mesmo. Ó. O Hades vai devolver os que estão lá. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no fogo e no lago do fogo. O lago do fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Então, é assim. Hoje, o cristão que vive com Cristo, né, que é mandar a Deus sobre todas as coisas, todo o conhecimento, coração, e ao próximo com a si mesmo, naquele relacionamento vertical com Jesus e horizontal aqui com as pessoas, ele é, ou está sendo, né, julgado como digno de vida eterna. Então, quando você sai desse corpo agora, sua alma é direto para o céu. Você não vai dar aquela passadinha no Hades, a não ser que isso é relacionamento entre você e Deus. Ninguém pode falar isso, né? A não ser que você não tenha feito uma aliança com Jesus Cristo verdadeira. E aí você tem que entender isso para você ler outras cartas, que é impossível, o Hebreus fala, é impossível aquele que serviu voltar atrás, tal. Então, mas não vamos entrar nessa briguinha de perde salvação, não perde salvação, mas ele salvo, sempre salvo. Vou deixar para o Espírito te mostrar.
E aí é o seguinte, ele vai falar, ó, depois eu vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram de sua presença, e se levantou no lugar deles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, os livros foram abertos, o livro foi aberto, o livro da vida, os mortos foram julgados, de acordo com o que tinha feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Bom, e aí, quem é que vai estar nesse dia do julgamento? Eu vou dizer para você as características de quem não estará nesse dia. De quem vai estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Porque no julgamento você tem lá, né? Tem toda uma tribuna aqui, tem lá acusação, tudo mais. Assim, nesse dia já era. Então, assim, nós que fomos achados dignos de eternidade com as atitudes. Primeiro é a fé, né? A sua fé em Jesus Cristo faz você ter atitude cristã. Acabou. É a fé. É crer em Jesus. E o restante, a sua vida, é tentando aprender como servir aquele homem que você crê. Isso te dá garantia de vida eterna. Acabou. Sirva a Deus e vive em paz. Esse é o grande segredo. Mas nós vemos mais, João. Quem não crê já está condenado. Então nem discute. Você crê em Jesus? Ah, eu creio. Então tá legal. Então vamos ler. Ah, eu não creio em Jesus? Meu, então, olha, não vamos discutir. É para quem crê, beleza. Não vai passar para a condenação. Mas quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. E Jesus está falando aquilo para Nicodemos, o mestre da lei. João 3, é um papo ali de alto nível, né? E aí, Jesus fala assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha, eu as conheço, e elas, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais, ninguém as poderá arrancar da minha. Então, quem é que vai para o céu? Jesus fala, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha, eu as conheço, e elas me... Você é ovelha de Jesus Cristo. Você conhece a voz dele. Você segue a Jesus. Essa é a condição sine qua non para ir para o céu. Agora, aí você foi lá e você errou. Falei, caramba. E a vida é assim. Cada um na sua idade está aprendendo coisas novas. Não é? Porque às vezes é o seguinte, imagine, guardado as devidas proporções, você está no meio de um jogo, e aí o Flávio pega a bola, não, pega aí, não, joga para mim. Aí eu, domínio com categoria. Né? E aí, eu até penso agora em dominar. Fui jogar esses com os alunos, estão doendo até aqui, ó, uma semana doendo aqui. Por quê? Estou com 55. Mas você até tenta, opa, você sabe como faz. Não é? Aí você vai parar e você vai criar uma situação. Você consegue executar, mas aí, na sua idade, você vai executando com perfeição, cada um na sua, não é isso? Então, assim, mas olha só, não interessa a sua idade no cristianismo. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe quem está seguindo. Então, não interessa de 8 a 80. Né? Se você conversa com Deus, se você crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se você escuta a voz dele antes de você fazer as coisas, se você conversa com ele, observe aqui, quem está revelando isso é Jesus Cristo. É a condição para ir para o céu. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Só quem conhece é Jesus. Não adianta. Qualquer teoria, filosofia, cai por terra, porque Jesus conhece você e você segue. E Ele vai dar a vida por você. Ele já deu. Né? E elas jamais perecerão. Ele vai falar, aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora, não é isso? Então jamais, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, meu amado, se você está com Cristo, ninguém vai poder tirar você da mão dele. Esse relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. Aleluia? E aí eu coloquei mais um versículo que ele diz assim, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida.
Então eu peguei alguns versículos dos nossos irmãos aí nos recomendando algumas coisas. Lá em João capítulo 6, olha só. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me mandou, mas que os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida, e eu estarei no último dia. Quem crê no Filho tem a vida, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, meu amado, qual o caminho para a vida eterna? Tem um nome: Jesus. Crer nele, conversar com ele, ouvir a voz dele, obedecer a Jesus Cristo. Amém? E aí, foi só para você ficar esperto aí, tá bom? Eu queria fechar assim com vocês, olha. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem, viver. Temos ali, ó. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida e não será condenado. Quer ir para o céu? Crê em Jesus Cristo. E tem a vida eterna. Aleluia. Simples assim. Não é o que você faz. Não é o que ele faz por você. Você tem que crer no que ele é. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ler a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque em seu Filho Jesus nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Nos ensine, Senhor Deus, a servi-lo. Nos ensine, Senhor Deus, a ouvi-lo. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra encontre, Senhor Deus, direção, coração, Senhor, daqueles que estão buscando, Senhor Deus, conhecer a tua vontade e a tua vida. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus. Continue conosco, em nome de Jesus.